Salve, salve, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. Eu, Felipe Moura Brasil, nessa programação especial de fim de ano, recebo mais um convidado ilustre aqui, o Marco Vitali, que é o autor do livro O Sócio do Filho. Quem nos acompanha pelo YouTube está vendo a capa do livro nesse momento, que aborda assuntos muito abordados aqui no nosso programa durante o ano, principalmente agora, no final do ano, depois de uma operação que atingiu ali em cheio uma das pessoas que são citadas e descritas nesse livro. Marco Vitali, primeiramente, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos ouvintes, quem está assistindo o Pingo nos Is. Prazer estar falando com vocês. Marco, apresentei o senhor aqui como autor de O Sócio do Filho e queria que o senhor mesmo contasse aos nossos ouvintes e espectadores do que trata esse livro, quem é o sócio, quem é o filho, conta aí, por favor. Então, Felipe, eu trabalhei em alguns jornais, eu dirigi alguns jornais, como a Folha de São Paulo, e conheci o Jonas Suassuna há mais de 20 anos atrás, quando ele era oriundo do mercado publicitário, e quando ele tinha negócios lícitos, trabalhava com promoções, inclusive ele lançou a Bíblia do Cid Moreira, na época em CDs, e é quando ele tem a sua origem aí milionária, quando ele começa a ganhar dinheiro, mas de uma forma lícita. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, tive alguns projetos na época com a empresa dele e venho reencontrá-lo em 2009, quando ele me conta que ele tinha se tornado sócio do Fábio Luiz Lula da Silva, que as pessoas costumam chamar de Lulinha, né? Exatamente. Então, o senhor teve convivência com o Jonas Suassuna e já citou aí um dos casos que foi mencionado aí nas últimas semanas em razão dessa operação de desdobramento da Lava Jato. Queria saber mais detalhes a respeito desse caso. Então, Felipe, eu trabalhei no Grupo Gol, que, diga-se de passagem, não tem ligação com a companhia aérea de mesmo nome. Trabalhei no Grupo Gol de 2009 a 2017. Eu trabalhava numa área chamada comercial, ligada a jornais, fui diretor do Grupo Gol, mas dentro de uma estrutura de negócios que eram lícitos e dentro de um discurso que era pregado de moralidade. Mas por trás disso, na verdade, existia uma organização criminosa estruturada, formada pelo Jonas Suassuna, pelo Calil Bittar, Fernando Bittar e, obviamente, pelo Fábio Luiz e pelo Lulinha. E nessa organização, que eu chamo de organização criminosa, no vértice dessa pirâmide tinha o ex-presidente Lula, que era o grande facilitador dos negócios. E por que aconteceu essa união, Felipe? Eu costumo ouvir muito, inclusive no Pingo nos Is, vocês dizerem que propina e corrupção não passa recibo. Nesse caso é atípico, porque eles tiveram recibos, tiveram notas fiscais, movimentações financeiras e até recolheram impostos sobre essas negociatas que eles faziam, sempre trazendo algum negócio de fachada. Então, por exemplo, eles montaram um projeto com a Oi, né? E, diga-se de passagem, como contrapartida, né, do programa da Lei de Outorgas, das leis de telecomunicações, vocês já abordaram várias vezes, quando a Oi, mesmo não podendo, a antiga Telemar, adquirir a Brasil Telecom, ela encontra uma facilidade. Ela busca o financiamento de mais de 1 bilhão do BNDES e o ex-presidente Lula trabalha para justamente mudar essa lei e permitir a aquisição da Brasil Telecom por conta da antiga Telemar. Em contrapartida, Felipe, eles montaram um esquema e é interessante entender isso após a coletiva da Força Tarefa da Lava Jato, da Operação Mapa da Mina. A contrapartida era a seguinte: a Oi se comprometeu a pagar R$ 1.200.000 entre 2009 e 2013, até um pouquinho antes, 2008, para o Grupo Gol. Na verdade, negócios de fachada, que seriam transferências depois dos milhões
para o Lulinha e para os irmãos Bittar. O que eles fizeram? Como o acordo era 1.200.000 durante 4 anos, eles dividiram isso em 2 negócios. Um negócio que era a Bíblia do Cid Moreira, um portal de voz. Então, o assinante, o cliente da Oi e de outras operadoras de telefonia, ele ligaria para um telefone e ficaria ouvindo mensagens da Bíblia. Para ter uma ideia, Felipe, eles arrecadaram com esse projeto, na verdade, com esse projeto de fachada, 27.200.000 reais. Então, 27.200.000 reais. O faturamento médio, e eu entreguei planilhas para a Força Tarefa da Lava Jato, era de R$ 704 reais pela Oi. Vocês já noticiaram também que o faturamento da Oi foi de R$ 21.000 reais e pagaram 27 milhões. E eu queria contribuir um pouco mais com outras informações. Esse portal de voz, ele teve disponível na TIM. A TIM pagou, durante 4 anos de contrato, R$ 16.000 reais. A Vivo pagou 48 mil. E como nós dissemos aqui, a Oi pagou 27.200.000. Então, tem 2 caminhos para esse negócio ser inexplicável. O primeiro caminho é primeiro o faturamento da Oi, que perante esse contrato, que inclusive eu também disponibilizei, depois de algumas investigações, à Força Tarefa da Lava Jato, ele podia ser rescindido a qualquer momento. Então, a Oi, em alguns meses, ela chegou a faturar R$ 150 reais. E, mesmo assim, manteve religiosamente o pagamento de 600 mil. Porque esse contrato, Felipe, ele, na verdade, é um contrato de 29.800.000, que teve o pagamento líquido de 27.200. E, como nós falamos, durante esse período do contrato, a Oi faturou apenas 21 mil. Isso é apenas um dos negócios. O outro que chamou muita atenção na operação da Mapa da Mina, eles criaram um clube de conteúdo. O que seria esse? Era a nuvem de livros? É aquele, não? Mais bela e mais leve. Que o assinante da Oi receberia SMS, 3 SMS por dia, com algumas notícias, e notícias até óbvias, como mensagens, fumar faz mal à saúde. Então, eram precárias, eles não tinham nem cuidado com o conteúdo. Esse projeto, o faturamento dele efetivamente era zero. Poucos meses, alguns clientes da Oi foram tarifados. E nesse projeto, eles pagaram 25.200.000. Então, nós temos aqui o quê? O fechamento daquela negociata que foi feita com a diretriz do ex-presidente Lula, né? Permitindo em torno de 60 milhões contratos assinados, e que eles receberam isso sem prestar qualquer tipo de serviço, sem nenhuma lógica comercial. Foram efetivamente negócios de fachada. E o senhor citou aí o caso da compra da Brasil Telecom, e essa operação Mapa da Mina mostrou que, inclusive, que os repasses da Oi para as empresas do Lulinha, do Fábio Luiz Lula da Silva, cresceram substancialmente depois que o Lula autorizou o BNDES a aportar, na verdade, 1.8 bilhões de reais na operadora, justamente para que comprasse a Brasil Telecom em 2008. Né? Ou seja, eu estava até explicando outro dia no Twitter, o Lula beneficiou a Oi com dinheiro público e ela fez repasses a empresas do Lulinha, é isso? Exatamente isso, Felipe, exatamente isso. E vou mais adiante, foram criados faturamentos pela Oi após essa assinatura, e já estava tudo acordado. Felipe, um passo atrás, até para você entender essas informações que eu estou passando, como eu disse, eu trabalhei de 2009 a 2016. Esses contratos aí de fachada, criminosos, eles foram assinados até anteriormente à minha entrada no Grupo Gol. Quando eu saio em 2016, a gente possivelmente vai falar aqui alguns detalhes, até em relação ao caso que você falou da Sala 3, quando tem a Operação Aletheia, eu sou o único diretor que saio do grupo, porque eram coisas óbvias que eu tomei conhecimento, né, através da própria imprensa. Alguns executivos da empresa tinham conhecimento,
principalmente da área financeira, um deles o Alessandro Sargentelli, e os outros não tinham conhecimento. E eu fui chamado pela Receita Federal. Eu fui para a Receita Federal durante 3 meses. Eu colaborei e, diga-se de passagem, eu não tenho colaboração premiada, eu fiz tudo isso em busca realmente da verdade dos fatos e que tiveram como resultado o livro Sócio do Filho. E depois ainda fui chamado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e, novamente, eu não tenho nem advogado, fui falar com os procuradores do MPRJ e há 2 anos fui chamado recebi uma mensagem e passei a enviar informações para a Polícia Federal, para a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. E durante esses 2 anos eu tenho contato permanente e fiquei durante 1 ano investigando o conteúdo desse material, justamente que grande parte dele foi apresentado durante a Operação Mapa da Mina. Tá? Então, esse esquema que foi formado, ele vem justamente da venda de uma medida provisória. Eu me lembro que um dos itens da delação do próprio Palocci, ele chega a comentar que de 1.000 medidas provisórias, 900 foram vendidas. Quando eu estou na Receita Federal e ajudando a montar esse quebra-cabeça criminoso, um dos auditores chegou a comentar que tinha sido feito um adiantamento em torno de 200 milhões de reais, mesmo existindo uma lei que proibisse a aquisição da Brasil Telecom. E, Felipe, tem muita informação, e justamente por eu ter ajudado nesse processo a Polícia Federal, por exemplo, tem uma nota de 4 milhões de reais e a Oi paga ela à vista. E se você busca, depois eu posso até encaminhar, ela é pública já, tem o descritivo desenvolvimento de aplicativos para a plataforma mobile, ou seja, um descritivo completamente ilógico para uma operação de 4 milhões. E detalhe, não tinha sido prestado serviço nenhum. Então, o que eles fizeram era, desde o início do presidente, que era o Falco, lá na Oi, e aí vem esse emaranhado de informações, Otávio Azevedo, a mudança da lei de outorgas, aprovação, né, do plano, você tem milhões e milhões jorrando. E, como eu falei aqui, sem nenhuma lógica comercial. O próprio Khalil Bittar, em uma reunião, ele chegou a fazer uma planilha dizendo que o Lulinha, ele, o Fernando, o Jonas Suassuna eram responsáveis pelo faturamento de 1 bilhão da operadora Oi. E ele se orgulhava de dizer isso, porque muitos outros casos aconteceram. Essa semana saiu o caso da delação do Sérgio Cabral, em que ele diz que o ex-presidente Lula pediu para que fosse feito um negócio para a empresa do Lulinha. Esse é um projeto, Felipe, chamado Conexão Educação. Conexão Educação rendeu para a Oi 93 milhões e 700 mil reais. Internamente, eles diziam que tinham gerado esse negócio. Para ter uma ideia, basicamente esse projeto, ele entregaria a cada aluno da rede pública do estado do Rio de Janeiro, que tem uma das maiores redes de ensino, uma carteira com RFID. Seria um chip, como do cartão de crédito. Felipe, esse projeto, e eu estou falando com base em relatórios do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, esse projeto era para ser implementado em 1.591 escolas. Ele foi implementado, ou melhor, depois de 2 anos, tinham sinais desse projeto em 38 escolas. Então, essa quadrilha, ela simplesmente conseguiu gerar um negócio de 93 milhões e 700 mil, receberam 14 milhões, porque a parte desses criminosos seria o disparo de SMS. Eu estava vendo
na coletiva da Força Tarefa, um procurador, acredito, ele falou em 216 mil SMS. Mas não, foram contratados 216 milhões de SMS. Isso significa, Felipe, que teriam que ter disparado para o meu Rio de Janeiro, 14 SMS por habitante. Então, esse projeto, ele teria o escopo de 216 milhões de SMS e dispararam apenas 7. Então, só nesse projeto, o Tribunal de Contas do Estado detectou um prejuízo de 15 milhões. Esse processo está parado e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não julga esse processo. Então, são evidências em relação a crimes, a negócios de fachada que foram cometidos. Outra informação que ainda não foi divulgada. Eu fiz uma análise do relatório do Tribunal de Contas do Estado e percebi, e eu conto no livro Sócio do Filho, que o modelo do termo de referência, Felipe, ele era o mesmo modelo das propostas do Grupo Gol. Então, quem fez a montagem do termo de referência foi a Gol. Para ter uma ideia, como eles apostavam na impunidade, chega uma hora ali onde está escrito, olha, o projeto tem que ser implementado, eles deixaram ali XX dias. Então, eu costumo dizer, a não ser que eles tivessem colocado em algarismos romanos, alguém não preencheu basicamente o termo de referência que eles montaram. E mesmo assim, um projeto de 93.700.000, ele é aprovado, ele é pago sem prestação de serviços. Como eu falei, de 1.591 escolas tiveram vestígios em 38 e o governo do estado pagou. E como é que funcionava isso, Felipe, que são os bastidores? O Fábio Luiz Lulinha, o Jonas Suassuna, Calil Bittar, principalmente, o Fernando como coadjuvante, iam para o Palácio Guanabara fazer reuniões com o Sérgio Cabral. E depois eu converso, quando eu estava escrevendo o livro, investigando, com um diretor que cuidava dessa área, e ele narra que um dia, no meio do caminho, pedem a planilha para ele e ele estava levando a planilha real de disparos de SMS. E criam tumulto, porque eles tinham o quê? Que manipular essas planilhas e levar para o ex-governador Sérgio Cabral uma planilha de SMS que não tinha sido disparada. O Tribunal de Contas do Estado, Felipe, aponta que apenas nesse projeto o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, foi lesado nos SMS em 15 milhões de reais. Estou conversando aqui com Marco Vitale, autor do livro O Sócio do Filho, que trata desses negócios sujos aí do Lulinha e dos seus sócios. Eu queria saber um pouco sobre o rompimento seu com essa turma, já que você esteve perto, e também se o senhor foi ouvido pela Operação Lava Jato, que teve esse desdobramento da Operação Mapa da Mina aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que mirou justamente Lulinha, Jonas Suassuna, Calil Bittar. Então, Felipe, eu saio do Grupo Gol em 2016, logo após a Operação Aletheia, sem nenhum litígio, sem discussão, sem nada. Eu simplesmente saí, porque aí vem da minha formação, como eu falei, eu trabalhei, fui diretor de 7 jornais, tenho uma forma de conduta moral que a partir do momento em que aqueles crimes borbulham dentro da empresa e através da imprensa, não fazia sentido. Na verdade, não me queriam mais dentro da empresa. Então, para você ter uma ideia, eu me lembro que estourou, muitos anos atrás, que o Fábio Luiz Lulinha morava de graça num apartamento alugado pelo Jonas Suassuna. Ok, o Jonas pegou, pelo que eu sabia, o Fábio tinha saído do apartamento. Aí um dia revelam que o Jonas tinha comprado um apartamento, hoje avaliado em 7 milhões de reais. Na época, pagou 3 milhões, reformas 1.600.000.
E aí eu me lembro, fiquei sabendo através da imprensa, cheguei para o Jonas e falei, Jonas, queria entender, você tinha problemas do Fábio morar no seu apartamento alugado, e aí você comprou um apartamento que hoje vale 7 milhões, e a gente sabe que ele não paga o aluguel, o aluguel está avaliado em 40 mil, esporadicamente foram depositados 15 mil reais. Essas notícias, os telespectadores do Pingo nos Is já sabem. Só que como é que aconteceu? A meu envolvimento com a Mapa da Mina, com a operação Mapa da Mina, é total em relação a que eu entreguei, eu levei meus 2 MacBooks até Curitiba, eu entreguei voluntariamente para que eles fossem apreendidos, para que eles fossem espelhados. Eu passei 3 meses na Receita Federal, fornecendo informações, tentando montar o quebra-cabeça. E, Felipe, como montando esse quebra-cabeça? Por quê? Eu estava dentro do Grupo Gol, mesmo não participando e nem sabendo das ilegalidades na época, eu estava ali acompanhando e sabendo os projetos que não aconteciam. O próprio projeto do Cid Moreira, quem entregou à Polícia Federal de Curitiba, fui eu, porque eu resgato um e-mail de 2013, e nessa época eu fazia o atendimento à Oi, em que o diretor financeiro, Alessandro Sargentelli, ele pede para que eu entrasse em contato com a Oi para pedir o resultado do portal de voz da Bíblia. Ótimo, meu trabalho, vou e ligo para a Oi. E na época o gerente responsável por essa área fala para mim que não tem um contrato. Falei, pô, como é que pode? Operadora de telefonia tem um projeto teoricamente importante, um portal de voz do Cid Moreira, como é que ele não tem o contrato? E aí o Alessandro Sargentelli, que era o financeiro, ele me copiou no contrato. E aí eu recebo a planilha com os resultados. Quem entregou o contrato e as planilhas fui eu. E, obviamente, vi ali e falei, poxa, não é possível. O resultado é pífio em relação ao que eles receberam. Só que 2013, 2014, sigo minha vida fazendo o trabalho de novo, correto e lícito que tinha também. Porque, Felipe, a gente vai ver dentro desse esquema criminoso, como eu falei, nota fiscal, movimentação financeira, só que um emaranhado de contas. Então, eu vejo que tinha alguma coisa e deixei. Quando eu saio em 2016, que a Polícia Federal entra em contato comigo e fala, Marco, você falaria conosco o que você falou numa série de reportagens que foram feitas por um jornalista da Folha, o Ítalo Nogueira? Eu falei, falo. Então, assim, eu tive contato permanente durante 2 anos, puxando todo o relatório. São vastos os depoimentos que eu fiz. Eu estive em Curitiba 2 vezes e eu ressalto sempre, sem advogado, de tênis, mas imbuído em buscar uma resposta. E, Felipe, motivado por uma questão, dezenas de pessoas sabem do que eu estou falando, só que não falam. Por quê? Porque tem medo em relação a retaliações e porque nós passamos por um governo durante 8 anos que criou o estigma que quem vai contra eles morre. E aí, de repente, eu falei, não, eu vou ter rosto, eu vou ter voz, eu vou ter CPF, RG e vou, inclusive, escrever o livro Sócio do Filho. Por quê? A mídia ela é repleta de escândalos. E eu falei, enquanto esse livro estiver vivo, essa história não vai cessar. A operação Mapa da Mina, ela pode ser organizada por capítulos do livro, porque realmente eu entreguei toda essa documentação. E fiz isso, como eu falei, porque dezenas de pessoas conhecem essa história, e eu falei, não é o poder e o dinheiro deles que vai me calar. Eu vou em frente. E foi isso que eu fiz. Eu fiz isso porque eu acredito que uma organização criminosa, e como eu sempre expresso, comandada pelo ex-presidente Lula, porque tinham reuniões estratégicas no sítio de Atibaia, e quem organizava as agendas, quem abria as portas espúrias para essas negociatas, era o ex-presidente Lula.
E o senhor citou o caso do portal de voz da Bíblia, lida pelo Cid Moreira. Também teve outro caso bastante emblemático que foi noticiado pela imprensa e que tem a ver aí com a Operação Mapa da Mina, que é da Nuvem de Livros, uma espécie de biblioteca virtual da Go Mobile, essa aí do Jonas Suassuna, o sócio do Lulinha. O senhor sabe mais a respeito desse projeto? Porque parece que houve um favorecimento também por parte do então ministro das Telecomunicações, Paulo Bernardo, o marido da Gleisi Hoffmann. Então, Felipe, o que acontece com a nuvem de livros, ela primeiro tem origem em outra lei. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele determinou que até 2020 todas as escolas públicas ou privadas teriam que ter uma biblioteca, e essa biblioteca com acervo equivalente ao número de alunos de cada instituição de ensino. Então, ele criou essa lei. Fazendo uma análise, é inviável ter uma biblioteca física e com acervo equivalente ao número de alunos. Hoje, a realidade é essa, são mais de 30 milhões de alunos hoje no Brasil que não têm acesso a uma biblioteca. A partir dessa lei, durante o governo do ex-presidente Lula, o Jonas Suassuna, o Lulinha, Calil e Fernando Bittar criam uma biblioteca chamada Nuvem de Livros, tá? Pensando que, já que a escola não teria condição e seria mais oneroso montar uma biblioteca, eles venderiam a Nuvem de Livros, que teria o quê? Alunos com licença para acesso aos livros digitais, tá? O que acontece? Essa nuvem de livros, primeiro, que ela mal funcionava, era um produto muito ruim, tá? E aí, acontece em abril de 2011, o Jonas chega para o Calil Bittar e pede para que o Calil Bittar intercedesse a fim de que o Jonas Suassuna se incorporasse, na época, a uma viagem do ex-presidente Lula à Espanha, onde eles teriam contato onde o ex-presidente Lula teria contato com o presidente da Telefônica, do Grupo Telefônica, que é o dono da Vivo aqui no Brasil. E, na época, o Calil Bittar se esforçou e conseguiu colocar, eu chamo o Jonas Suassuna um intruso na comitiva do ex-presidente Lula. E o Jonas, inclusive, chega, o Paulo Okamoto era contra, inclusive, que o Jonas estivesse ali. Ele se espanta em ver o Jonas, porque o Paulo Okamoto, ele sempre dizia que um dia os filhos do ex-presidente Lula causariam problema a ele. Então, procurava manter uma distância até do próprio Calil Bittar, mas, obviamente, não tinha sucesso em relação a isso. E o Jonas Suassuna participa dessa reunião, tá? E, a partir daí, eu publiquei os e-mails no meu livro e mandei também para a Polícia Federal. A presidência da Telefônica na Espanha começa a exigir que o presidente da Vivo, na época, o Valente, recebesse o Jonas Suassuna, o Lulinha, Calil Bittar. Parece que o primeiro recado não foi muito bem dado. Então, o Calil Bittar insiste nesses e-mails e eu, inclusive, entreguei esse e-mail, coloco, olha, será um prazer receber, ainda brinca, de forma jocosa, o Lulinha. E aí recebeu, e a partir daí tornou-se o quê? Entre aspas, um negócio de fachada, ofertando a nuvem de livros para os clientes da Vivo. Nesse caso, com uma ressalva, realmente eram disparados SMS, era oferecida a nuvem de livros e os clientes teriam acesso em relação a isso. E foi um negócio de 40 milhões e 93 mil. Quem era o intermediário, que se chama integrador, para poder colocar os clientes da Vivo, isso é de praxe no mercado, os clientes da Vivo com a nuvem de livros, era a Movile, né?
Em relação à notícia específica do FINEP, do financiamento, desse favorecimento, eu soube através da Operação Mapa da Mina. Aí, o ponto que eu chego em relação a isso é a interferência direta do ex-presidente Lula para beneficiar esse grupo do negócio. E saber que, efetivamente, aquela base de clientes da Vivo, alguns deles receberam o produto, mas a grande parte deles não conseguiam acesso, não tinham acesso. E foi um favorecimento do ex-presidente Lula, que muitas pessoas às vezes dizem, mas ele já estava fora do governo, não tem problema, isso não é uma estatal. Só que a telefonia é uma concessão pública também. Certo. O senhor, por ter tido essa ligação aí com uma das empresas, certamente sabe em detalhes, como está demonstrando aqui em Os Pingos nos Is, o que aconteceu aí nesse universo mais próximo. É que eu digo isso porque a Operação Mapa da Mina também trouxe à tona que o dinheiro desses esquemas, que o senhor está narrando aqui em detalhes, foi usado lá no sítio de Atibaia, usufruído por muito tempo pelo Lula e que resultou na condenação dele em segunda instância recentemente, onde a pena, inclusive, foi aumentada para 17 anos. Mas a respeito desse repasse aí para reformas no sítio, o senhor não sabe nada? Então, eu sei o seguinte, Felipe, todos os recursos e tudo que eles têm foi originário dessa propina. Então, assim, o sítio ele foi comprado com dinheiro oriundo desses negócios, dessas negociatas. É importante saber que dentro do Grupo Gol, o Jonas Suassuna sempre se referiu ao sítio como sendo do ex-presidente Lula. O próprio Fernando Bittar, eu tive contato com o Fernando Bittar, também se referia ao sítio em relação ao sítio do ex-presidente Lula. O próprio Jonas, quando tinham eventos, tinham festas, ele primeiro se valorizava que a dona Marisa tinha o convidado, e é interessante, porque ele ficava numa pousada. Então, ele tinha um sítio e, embora a gente saiba que a parte dele não teve obras, ele não se hospedava, nem seria talvez a casa vizinha, então ele sempre ficava em outra propriedade. Quando estoura o caso do sítio, e de novo, um grupo de executivos, eu fiquei sabendo do sítio de Atibaia ali num dia na empresa. E, assim, ele corre em relação a advogados, inclusive preocupado se tinham sido feitas essas benfeitorias, e na época ele tinha dúvida, inclusive, se a casa do chamado Maradona, do caseiro, era do lado dele. Então ele fica apavorado. Mas assim, o Jonas Suassuna, ele pagou, inclusive, benfeitorias do lado do que seria o do sítio do Fernando Bittar, teoricamente, né, na fachada. E tem um caso que é também digno aí de comprovação de propina. Por quê? O Jonas Suassuna, a parte dele não tinha benfeitoria, né, o lado dele. E valia 500 mil. E ele pagou 1 milhão. O lado do Fernando, que tinha uma estrutura, tinha casa, valia 1 milhão. E o Fernando pagou 500 mil. E nós sabemos que o antigo proprietário ele exigiu que fosse feita a venda dos 2 lotes. Mas espera aí, por que o Jonas Suassuna pagou 1 milhão pelo que vale 500, beneficiando o Fernando, que valia 1 milhão, ele pagou apenas 500? Ou seja, o dinheiro ali, Felipe, saía do mesmo bolso, e o bolso da roubalheira, o bolso da negociata em relação à Oi. Como eu falei para você, eles tinham tanta facilidade através dessa corrupção dentro da operadora Oi, a ponto de ter uma nota de 4 milhões sem qualquer paga à vista, sem qualquer indício, ou melhor, sem realização de trabalho, e com um descritivo mais simplório, ou seja, o sentimento de impunidade deles era muito grande, Felipe, em relação a isso.
tem dados, assim, e eu acredito que eu esteja trazendo algumas novidades e sempre respaldadas. O que me ajudou muito na investigação e para escrever o livro foram relatórios que estão na internet da Polícia Federal. Você quer ver uma coisa, Felipe? Eles teoricamente terminam essa sociedade em 2015. 2015, o faturamento do Grupo Gol foi de 216 milhões. 2015, 216 milhões. No ano seguinte, 2016, esse faturamento cai para 11. Espera aí, que grupo é esse que no ano fatura 216, porque ele tem a sociedade formal com o Lulinha, e no ano seguinte fatura 11. E aí a Vivo é a última a pular do barco. Ela abandona a nuvem de livros e aí o faturamento, que era de 11 milhões, vai para praticamente zero. Então, assim, acompanhando o faturamento do Grupo Gol e a presença física do Lulinha com o Calil Bittar e o Fernando Bittar, a gente nota como eles correram em 2015, já no caldeirão da Lava Jato, para pegar e fazer movimentações máximas financeiras para colocar o dinheiro em cada bolso. E, como eu te falei, o sítio foi comprado com o dinheiro da corrupção dos benefícios para Oi. Assim como o apartamento que o Lulinha mora, praticamente de graça. Então, o Jonas, ele sempre fez o papel, o Jonas Suassuna, de laranja do Lulinha. Eu me lembro uma ocasião que, por exemplo, o Jonas, ele tem uma forma, o Jonas Suassuna, meio explosiva. E aí ele chega e fala, olha que absurdo, gritando na sala dele. O Fábio me manda uma nota de 250 mil reais para eu pagar de armários planejados. Então, assim, eram quantias assim, aviltantes e eram pagas assim, porque era um dinheiro de corrupção que eles não davam valor em relação ao faturamento oriundo, como o próprio Zé Maria sempre fala, em relação a trabalho. Então não tinha essa lógica. Entrava de uma maneira e eles saíam distribuindo e gastando de formas assim imorais. O senhor conviveu muito com o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, porque ele é uma figura, até do nosso público, os ouvintes e espectadores aqui de Os Pingos nos Is, uma figura um tanto oculta, para usar uma expressão que a Dilma Rousseff usou em uma das célebres declarações que ela deu. Ele não dá muitas entrevistas, não aparece, então as pessoas não têm muitos vídeos aí à disposição para saber como ele é, como ele fala, qual é o comportamento dele. O senhor saberia descrever assim a personalidade do Lulinha? Então, o Fábio, eu não tive um relacionamento, uma convivência diária com ele, tá? Mas tive com ele várias vezes, inclusive fazia, porque muitas vezes existiam apresentações do Grupo Gol e apresentações em relação à parte de tecnologia, o lado bom, entre aspas, da empresa, e às vezes eu tinha essas agendas. É interessante, Felipe, o Fábio Luiz, o Lulinha, primeiro, ele não é o cara da Ferrari, ele não é o cara do barco, ele não é nenhum desses vídeos. Fábio é um cara aparentemente simples, da forma de se vestir, de se falar, só que isso vai até a página 2, porque ele é uma pessoa que na parte de dinheiro, e isso era relatado em relação aos sócios, ou melhor, pelos sócios, quando a palavra final era dinheiro, era ele que falava. Então, ele era um cara que comandava os negócios e os faturamentos, a palavra final era dele. E tem uma amizade de adolescente mesmo, estou falando cronologicamente, ele convive com o Calil Bittar e com o Fernando Bittar há muitos anos. Mas ele, assim, se você conhecesse ele e não soubesse quem ele é, ele seria um cara simples, entendeu? Um jeito até meio nerd, mas quando se fala em dinheiro e conhecendo os hábitos, a forma que ele mora, o luxo, tudo aí, obviamente, isso se desfaz.
E, Felipe, se você me permite... Claro. Oi, pode falar. Não, pode falar, estou permitindo, Então, diga aí. Obrigado. O que acontece é o seguinte, imagina que o Grupo Gol, durante os 8 anos do governo Lula, isso, de novo, com relatórios da Receita e da Polícia Federal, ele movimentou quase 1 bilhão, tá? E não que ele tenha faturado isso, mas, de novo, era um repasse de uma empresa para outra, porque eles acreditavam que, através, de novo, eles estavam passando recibo, dando nota fiscal e pagando imposto. Eles achavam que nunca poderiam ser pegos. Eu posso dizer que a Operação Mapa da Mina, na minha opinião, ela é a ponta do iceberg. Porque outros negócios foram feitos e que não estão sendo comentados aqui, eu queria te passar alguns. O próprio Banco Cruzeiro do Sul, e já existe essa investigação, e aí a gente está falando da família Índio da Costa, o Jonas Suassuna ele criou um projeto chamado Banco Banca. O que seria o Banco Banca? Instalação de terminais bancários em bancas de jornal, onde o cidadão poderia sacar dinheiro, pagar contas, e ficariam dentro da banca de jornal. Esse projeto nunca aconteceu. Porém, eles receberam 19 milhões e 100 mil do Banco Cruzeiro do Sul. Não teve um funcionário, não gerou um negócio. A liquidação do Banco Cruzeiro do Sul, ela inclusive sofreu ou sofre investigações da forma fraudulenta que ela aconteceu. O Jonas Suassuna, ele recebia a família, né, o Luiz Otávio Índio da Costa, e só para ter uma ideia, a CVM investiga ele fez uma operação em que ele lucrou 2.828.000, ou seja, 54%, em poucas horas, em poucos dias, comprando ações do Banco Cruzeiro do Sul a pedido do Luiz Otávio Índio da Costa. Então, nesse bolo que envolve, e sempre que a gente fala Jonas Suassuna, nós estamos falando também do Calil Bittar, Fernando Bittar e, obviamente, do Lulinha. Então, ainda tem que aparecer aí 19 milhões e 900 mil. E por que 900 mil? Porque eles receberam de um escritório de advocacia 858 mil. Então, tem mais 19 milhões e 900 mil. No livro Sócio do Filho, Felipe, eu apurei em torno de 300 milhões de reais de negócios, de propinas, de negócios de fachada. E, de novo, todos esses negócios, Felipe, comprovados através de relatórios, e-mails. Eu tive o cuidado de tudo que eu escrevi, e, de novo, após 1 ano de investigações, todas as informações que eu estou te falando aqui, elas estão respaldadas em depoimentos. Quem buscar, eu estou falando isso desde outubro de 2017. Desde outubro de 2017 eu falo do projeto da Bíblia, dos clubes de conteúdo, aqui do Conexão Educação, feito para o Sérgio Cabral, que daqui a poucas semanas, meses, eu não sei, vai estar comprovado, porque isso daqui não são negócios exclusivos do Lulinha e do seu laranja Jonas Suassuna e os irmãos Bittar. Isso daqui tem as mãos do ex-presidente Lula. Quando eu sempre falo nesses 2 anos que eu trabalho, eu confio muito na Polícia Federal de Curitiba, vejo a forma que eles trabalham e vejo também o esforço, falando da justiça em relação ao sítio de Atibaia e ao triplex. Só que aqui são milhões e milhões de reais que estão documentados, que foram fraudados, negócios que não existiram. E, Felipe, só para você ter uma ideia, e falando agora da Prefeitura do Rio de Janeiro, o que eu estou falando aqui é só pegar um relatório do Tribunal de Contas do município. Como eu sempre falo da questão da minha vivência, dos bastidores, eu percebo que na reeleição do ex-prefeito Eduardo Paes, eles começam uma movimentação tentando trazer, e na época a popularidade do
ex-presidente Lula era muito alta, começam a trazer o ex-presidente Lula para a campanha do ex-prefeito Eduardo Paes. Fábio Luiz, né, o Lulinha, Jonas Suassuna, Fernando Bittar e Calil Bittar começam a realizar várias e várias reuniões privadas no gabinete do prefeito Eduardo Paes. E aí, você deve conhecer, Felipe, tem um serviço de atendimento ao cidadão do Rio de Janeiro chamado 1746, que em alguns outros municípios se chama 156. Eles deram o serviço, entre aspas, ou melhor, colocaram a serviço do Lulinha e sua quadrilha a possibilidade de receber o dinheiro de propina ou dessa troca de apoio do ex-presidente Lula através da prestação de serviços do 746. O que eles fazem, Felipe? E eu passo isso para a Polícia Federal. O IPLAN é um órgão da Prefeitura que tinha uma ata de preços aprovada para mandar um SMS por 5 centavos. Só que a negociata, a lógica deles é o seguinte, olha, tem que ter um contrato. Quem é o parceiro de fraudes? O parceiro de fraudes é a Oi. Então, chama a Oi, que era muito interessante, já tinha contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro e se decide como é que vão pagar a Gol, o Grupo Gol. Eles contratam a Gol Mobile, ou melhor, eles contratam a Oi para repassar o dinheiro para a Gol Mobile por SMS disparado. Felipe, o IPLAN tinha um valor aprovado para 5 centavos o SMS. O que eles fizeram? Como a Oi tinha, não era nem disparo de SMS, um contrato com a Prefeitura de minuto de voz de 39 centavos, eles contratam a Oi. Então, simplesmente, o município do Rio de Janeiro já tão sucateado de saúde, de tudo, e na época já era, obviamente, eles pagam 8 vezes mais por um SMS. Eles poderiam pagar 5 centavos, eles pagam 39 para enriquecer Lulinha e sua quadrilha. Então, já era superfaturado em 8 vezes. Mas não para por aí, Felipe. Um exemplo, 2012. 2012, a Prefeitura recebeu 3 milhões de ligações no 746. Esses atendimentos não são só, corrigindo, ligações telefônicas. Podem ser por e-mail, pode ser pelo aplicativo, que nesse caso não demanda SMS. E aí, em 2012, foram efetivamente disparados aproximadamente 1 milhão de SMS. Só que para o ex-prefeito Eduardo Paes passar o dinheiro pré-acordado com o ex-presidente Lula, com Lulinha, Jonas Suassuna e os irmãos Bittar, o que a Prefeitura do Rio faz? Ela paga 12 milhões e 800 mil, ela paga 12 milhões e 800 mil SMS disparados. Então, olha só, Felipe, eles superfaturaram um valor de SMS por um preço de minuto de voz 8 vezes e pagaram 13 vezes mais por SMS não disparados. Todas essas planilhas eu encaminhei para a Polícia Federal, porque particularmente nessa época eu tinha contato com a Oi. E a Oi chegava, e o financeiro da Gol chegava e dizia o seguinte, olha, o Eduardo Paes disse que vai liberar 1 milhão. Eu recebia essa informação, pedia para a área de tecnologia o relatório de SMS disparados. O que eu fazia? Entregava para a Oi a planilha real. E a Oi falava, olha, eu não posso pagar o que... Você está me informando um valor menor. E eles queriam que eu manipulasse essa planilha. E eu nunca manipulei e entreguei para a Polícia Federal os números reais. E o que acontecia é que entre os financeiros da Oi e o financeiro do Grupo Gol, eles manipulavam e recebiam. Felipe, entreguei para a Lava Jato. Para você ter uma ideia, e fatos, março de 2011 até fevereiro de 2012, um ano de contrato. Em janeiro de 2012, foram disparados 188.301 SMS. Isso custaria
mesmo superfaturado 8 vezes, demandaria uma fatura de R$ 73.900. Então, mesmo superfaturando 8 vezes, eram 73 mil. Ou seja, a Prefeitura do Rio tinha que pagar menos de R$ 10.000 com isso. O que eles fizeram? Pagaram R$ 1.021.800. Eles pagaram R$ 1.021.000 quando deveriam pagar 73. Então, só nessa fatura de janeiro de 2012, e eu entreguei para a Lava Jato, eles roubaram do Rio de Janeiro, não tem outra palavra, R$ 948.362,61. Em uma fatura, eles roubaram, lesaram o Rio de Janeiro em 1 milhão. O que eu estou falando aqui, Felipe, Tribunal de Contas do Município, e eu gostaria muito que um dia eu ligasse os pingos nos is e vocês estivessem comentando que o Tribunal de Contas do Município julgou o caso 1746. Porque eles já detectaram que só no primeiro ano, que foi março de 2011 até fevereiro de 2012, detectaram o Tribunal de Contas do Município um prejuízo de 2.900.000, só no primeiro ano. E aí, a impunidade desses criminosos era tão grande, esse sentimento, que impunidade, na minha opinião, eles não vão ter, porque eu confio na Justiça, confio na Polícia Federal de Curitiba, no delegado Dante Pegoraro e na equipe dele. Para ter uma ideia, Felipe, outro exemplo, para ficar registrado no seu programa, em março de 2012, eles pagaram R$ 899.999,88. E aqui eu preciso falar dos centavos. Dizendo ser equivalente a 2.307.692 SMS. Então, eles pagaram essa quantia referente a 3 meses de disparos de SMS, que, de novo, todas as planilhas foram fraudadas. O Rio de Janeiro pagou milhões a mais do que deveria para essa quadrilha. E aí, Felipe, esse primeiro pagamento era outubro, novembro, dezembro de 2011. 3 meses. Passados alguns meses, autorizam um novo faturamento. E aí, referente apenas a 2 meses. Olha só, Felipe, eles em março de 2012 pagaram esse valor que eu falei para 3 meses. Em abril de 2012, repetiram os mesmos valores. R$ 899.999,88 por milimetricamente 2.307.692 SMS. Então, não falta nada. Foram pagos para Lulinha, através das empresas de Jonas Suassuna, 10.700.000. Só que a lógica criminosa, Felipe, como lá atrás, do Clube de Conteúdo, do Cid Moreira, que eu te falei aqui, esquece, era um contrato só, era uma propina só, 1.200.000 durante 48 meses, durante 4 anos. Aqui, eles queriam repassar 10.700.000 para essa quadrilha. O que eles fazem? Colocam ajuste de planilhas, isso que a gente viu, essa aberração, colocam 5.300.000 sendo pagos pela Oi e 5.400.000 sendo pagos pela central de atendimento telefônico, que é a Contax. Então, mais uma negociata criminosa. Nesse caso, teve uma pequena variação, ou melhor, seguiram praticamente, mas teve a prestação de serviço, numa quantidade muito menor, um valor totalmente faturado, superfaturado. Então, era a lógica deles. Está tudo aqui, está tudo provado, está tudo escrito no livro e está entregue para o Ministério Público, a Receita Federal, que na época ela bloqueou 30 milhões de reais do Jonas Suassuna. Hoje eu fiz uma pesquisa e descubro que em abril de 2019 esse valor foi desbloqueado. Estou fazendo a checagem disso, mas eu vejo uma ordem de desbloqueio desse valor. E tudo sendo feito dessa maneira, sempre trazendo um parceiro que era a Oi para as negociatas. A Oi funcionou, como eu estou dizendo, ou para
entrega direta de propina ou para fazer benefícios, ser um intermediário num negócio fraudulento. E acontece tudo isso, e depois, como vocês já abordaram aqui, tem o caso da Sala 3, que você, inclusive, já comentou no Pingo dos Is, com a ocultação de provas, e aí realmente com detalhes praticamente cinematográficos ali que eles cometeram. Exatamente. Uma sala que não foi investigada numa operação e onde estavam, portanto, os materiais que eles queriam ocultar, né? Houve uma denúncia a respeito disso e vamos acompanhar se as autoridades tomarão as devidas providências sobre esses esquemas complexos, técnicos, que o Marco Vitale, autor de O Sócio do Filho, está tendo a oportunidade de explicar em detalhes aqui na programação especial de virada de ano de Os Pingos nos Is. Só para concluir a nossa entrevista, Marco, eu gostaria que o senhor me explicasse para os ouvintes e espectadores como é que o Lulinha saiu de limpador de estrume de elefante no Zoológico de São Paulo, como dizia o Jair Bolsonaro, para se tornar esse suposto Ronaldinho dos negócios, milionário. Foi o ponto de virada, foi quando Lula chegou ao poder mesmo? Então, Felipe, eu não tenho a menor dúvida. Como eu falei, eu chego na empresa no ano de 2009, quando esses contratos, essas articulações já tinham sido feitas. Porém, durante o período onde as negociatas e os contratos milionários estão sendo realizados. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida dos crimes que eles cometeram. Assim, embora estivesse dentro da empresa fazendo um trabalho que era a parte lícita dentro do Grupo Gol, e detalhe, Felipe, eu não falo isso em relação a tentar me proteger em relação a nada. Eu até, quando estive na Polícia Federal, prestando depoimento para o delegado Dante Pegoraro, eu até falei para ele, o início da conversa, ele falou se eu queria negociar algum benefício, e eu, obviamente, falei que não quero benefício nenhum, eu quero a verdade. E até comentei com ele, falei, olha, só peço que se vocês entenderem alguma coisa, me pergunta, e se o fato de eu ter estado lá presente, porque eu estava presente, eu tenha me contaminado e tenha que responder por algum crime, não tem problema nenhum. Eu só quero a verdade e a justiça para todos. E, como eu estou respondendo a sua pergunta, eu vi que realmente existia uma articulação, contatos com o ex-presidente, e vão aparecer muitos ainda, inclusive com presidentes de instituições financeiras, com, inclusive, na época, dirigentes do governo da Espanha, e tudo era feito o seguinte: como é que nós podemos conseguir dinheiro? Eles ganharam dinheiro, Felipe, sem trabalhar. Ou melhor, eles trabalharam muito. Eles trabalharam muito para corromper, para enganar pessoas. Então, eles trabalhavam e toda a visão deles era como nós podemos ganhar dinheiro, e dinheiro ilícito, e sempre através da influência política do ex-presidente Lula. Então, dentro da empresa, quando eles precisavam de algo, eles acionavam o presidente Lula. Inclusive, e na época eu comentei até com o antagonista, teve uma ocasião que o ex-presidente Lula vinha para o Rio de Janeiro. O Calil estava com alguma dificuldade em relação a uma planilha e ele pediu para mim, mandou por e-mail, entreguei também a força-tarefa da Lava Jato, em que ele pedia, na verdade, ele listava todas as demandas, pagamentos que estavam pendentes com a Prefeitura do Rio, ou solicitações da Oi, e de uma forma muito resumida, pediu para eu imprimir, que ele ia levar para o ex-presidente Lula. Então, eles usaram o ex-presidente Lula, o Lulinha saiu e gostaria que ele tivesse outra justificativa em relação a isso, mas não existe. Ele enriqueceu como Jonas Suassuna,
que na época que conheceu, se encontra com Lulinha e com Calil Bittar, Fernando Bittar, nenhum deles tinha posses. Eles realmente, o Jonas Suassuna, de um empresário bem-sucedido, ele já estava quebrado. Então se uniram. O próprio Lulinha e o Calil Bittar, eles comentavam, falavam, puxa, a gente encontrou o Jonas Suassuna, pensando que ele fosse resolver nossa vida, e depois a gente sabe que ele está sem dinheiro nenhum. Mas não precisava ter dinheiro. Precisava ter o quê? Disposição ou carência de moral para cometer os crimes que eles cometeram e conseguir essas negociatas que gerassem dinheiro para eles. Felipe, eu não tenho a menor dúvida que você vai se recordar, o telespectador vai se recordar em relação ao que a gente está conversando, que muitas das informações que estão aqui, elas vão gerar, como eu confio em relação à Polícia Federal, ações. Como eu falei, a Prefeitura do Rio, o Sérgio Cabral vai falar sobre os negócios feitos no Conexão Educação e outros que foram falados aqui. Eu recebi um contato essa semana que falou o seguinte, falou, poxa, eu estou acostumado a ler um livro que fala de fatos que já aconteceram. Ele falou, o primeiro livro que eu li que os fatos estão acontecendo. E estão acontecendo não por causa do livro, mas especificamente pelo trabalho dessa força-tarefa que tem que continuar, e em relação à contribuição, que aí eu acredito que eu dei também em relação à investigação, em tudo que eu pude passar até agora. Marco Vitale, autor de O Sócio do Filho, muito obrigado pelas suas informações, seus esclarecimentos, tudo aquilo que vamos ver se vai resultar em novas ações da Polícia Federal, das autoridades desse país para punir os criminosos que são realmente culpados. Boa noite, bom trabalho, bom 2020 para o senhor, Marco. Boa noite, Felipe. Eu sou assíduo telespectador do Pingo dos Is, do Augusto, do Zé Maria, tenho também, e inclusive até interessante, de contato com os Pingos nos Is, através até do artista plástico que fez a obra do Sócio do Filho, que foi também um outro achado, que eu encontrei uma obra que se chamava Cabeça de Larápio, e que é do Manassés Andrade, que também tem um carinho super especial por vocês. Felipe, obrigado por esse espaço, tá?